Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Mais Valor Investimentos. Eu sou o Tipster Lerner, especialista em escanteios, e vou trazer aqui para vocês alguns palpites para o dia de hoje, dia 21 de junho de 2023, palpites para o Brasileirão Série A e B, beleza? Vou trazer alguns palpites aqui em escanteios e também algumas análises que o pessoal aqui da minha equipe passou em relação ao jogo e ao mercado de handicap asiático, beleza? Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e deixa aquele like para fortalecer o trabalho, toca a vinheta e vamos para os palpites. Vamos embora então, pessoal, começando por aqui, eu quero indicar para vocês aí a Betano, que é patrocinadora do canal. Então, se você não tem conta na Betano, é uma das melhores casas de apostas aí do Brasil, possui vários mercados, é muito boa, tem muitas boas odds, saque e depósito por Pix. Então, se você não tem conta, criando conta pelo link aqui abaixo, você deposita 500 e ganha mais 500 de bônus, ou 300, ganha mais 300 de bônus, ou seja, 100% do seu depósito até 500, beleza? Então clica aqui embaixo, faz a sua conta e garanta esse super bônus aí e tenha conta em uma das melhores casas aí do Brasil. Então vamos embora, trouxe alguns palpites para vocês para o dia de hoje, dia 21/6, tem 5 jogos do Brasileirão Série A e um jogo do Brasileirão Série B. Então vamos começar por aqui mesmo, às 7 horas da noite tem Cruzeiro versus Fortaleza e São Paulo e Atlético Paranaense. Então vamos iniciando aqui pelo Cruzeiro, tá? O Cruzeiro é a melhor equipe para escanteios jogando em casa, possui uma média de escanteios dos últimos 6 jogos de 11,33 cantos feitos. O Cruzeiro é uma máquina de cantos, né? E joga contra o Fortaleza, que possui uma média de apenas 3,83 cantos. Vejam só também a média contra, ou seja, os escanteios que o Cruzeiro cede é muito baixo, apenas 2,83. E o Fortaleza cede em média 5,17 cantos. Se a gente analisar aqui o over cantos dos times, ou seja, a porcentagem de vezes que o time marca over 2,5, 3,5, veja só que o Cruzeiro é 100%, over 4,5, 5,5, 83%, over 6,5, 67%. É muito interessante do Cruzeiro, visto a sua média também, que é de 11 e pouco, né? E também os sofridos é muito baixa do Cruzeiro. Veja que das últimos 6 jogos jogando em casa, nenhuma vez ele sofreu 5 escanteios. Então, é muito interessante o Cruzeiro aí, ele marca bastante e sofre pouco. Já o Fortaleza marca pouco, né? Devido à sua baixa média e sofre bastante escanteios. Vejam os handicaps aqui. Por exemplo, o handicap menos 2,5, ou seja, para o Cruzeiro ter mais 3 escanteios a mais que o time que joga fora de casa. Em 83% dos jogos o Cruzeiro cumpriu. Então temos uma equipe aqui que é muito forte em escanteios, que cede poucos escanteios, contra uma equipe que tem uma média baixa de escanteios e sofre em média aí um pouco mais. Então vamos ver o que a Betano tem para nós aqui. Ela está nos entregando uma linha de over 6,5 cantos para o Cruzeiro, que eu não pego pré-live, é uma linha bem esticada. Se fosse um over 5,5 aqui eu pegaria. E tem um over 4,5 para o Fortaleza, que eu acho um pouco esticado aqui, tá? Essa linha, para mim, a linha justa deveria ser over 3,5 para o Fortaleza. Então, Lucas, o que tu vai pegar aqui? O under? Não vou pegar o under, tá, pessoal? Eu vou me ater aqui ao handicap de escanteios menos 1,5 para o lado do Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro precisa ter 2 escanteios a mais que o Fortaleza para a gente ter green na nossa bet. Gosto muito dessa bet. Para mim, a linha justa, ou seja, a linha que deveria ser é o handicap menos 3 e aqui a gente tem um handicap menos 1,5 a 1,70. Então, gosto muito dessa bet e indico a vocês pegarem com uma unidade, beleza? Próximo jogo aqui temos São Paulo e Atlético Paranaense, também às 7 horas da noite. São Paulo aí com o seu Dorival, que vem muito bem, né? Melhorou muito com o Dorival. E o Atlético Paranaense aí, que agora mudou de técnico, né? O Felipão, que era diretor, se eu não me engano, pediu para sair, foi lá para o Galo. E o técnico, que era o Turra, se eu não me engano, também pediu para sair. Então, o Atlético Paranaense, se eu não me engano, por enquanto está sem técnico. Estou gravando um dia antes do jogo aqui, então por enquanto está sem técnico. O São Paulo é uma equipe muito forte em escanteios aqui, tá, pessoal? Média 6,67, mas tem uma média contra também muito alta, 6,33. Já o Atlético Paranaense
tem uma particularidade do time ser muito defensivo jogando fora de casa e até dentro de casa, principalmente no primeiro tempo. Eles começam com o time sempre muito recuado e atacando pouco, tá? Deixa um outro time vir para cima, cansar e tudo mais. É a forma que o Atlético Paranaense joga. E a média contra aqui bem alta, né? 5 escanteios. Foi o que eu falei aqui, a média de escanteios do São Paulo é muito alta, né? Mas as sofridas também. Vejam só como o Atlético Paranaense marca muito poucos escanteios. Em nenhum dos últimos 6 jogos jogando fora de casa, ele marcou 6 escanteios. Então, um time bem fraco de escanteios, tá? Pessoal, em relação aos handicaps aqui, quando tá tudo em amarelo assim, quer dizer que o time é muito aleatório, toma muito canto, faz muito canto, não tem muito padrão. Então eu não gosto muito de trabalhar com times que não tem padrão, porque é o que a gente busca, né? Um padrão de um time para se trabalhar a favor. Então, como o São Paulo não tem muito padrão aqui, eu não gosto muito de trabalhar, tá? Mas olhando as cotações aqui e as linhas, né? Temos aqui um over 6,5 para o São Paulo, que para mim tá justo, né? Vista a sua média, 6 e pouco. E o over 4,5 do CAP, para mim aqui também deveria ser um over 3,5, mas não tá tão longe, visto que a odd do 4,5 já está em 2,20. A gente pode ver que a linha aqui tá deve estar em 3,60, 1,55, over 3,5, né? Então, 1,60 na verdade, a odd corrigiu agora aqui. Então, não tá muito longe da linha justa para mim, tá? Mas, pessoal, lembra que eu falei lá no início que o CAP no primeiro tempo, vejam só aqui na média do time, tá? O CAP no primeiro tempo é um time que ataca muito pouco. E vejam a média dele, apenas um escanteio é a média de escanteios do primeiro tempo do CAP. Então é muito baixa, é uma característica do time. Então o São Paulo aqui possui uma média de quase 3 escanteios no primeiro tempo, possui uma média contra muito ruim, mas pelo que eu vejo desse jogo aqui, o CAP vai lá para São Paulo, principalmente agora sem técnico, sem defender no início do jogo, vai continuar jogando da mesma forma que sempre joga, e o São Paulo vai para cima do CAP, tá? Precisa vencer. Então, veja aqui um cenário onde o São Paulo ataque muito no primeiro tempo e o CAP se defenda bastante. Então, por isso, gosto aqui desse São Paulo para ter mais escanteios no primeiro tempo. Agora a odd caiu um pouco aqui, tá 1,47, tá? Indico ainda vocês pegaram uma odd mínima aqui até 1,45, não mais que isso, tá? São Paulo para ter mais escanteios no primeiro tempo. Por tudo aquilo que eu falei, o CAP vai para se segurar, o São Paulo vai para cima. Então o único cenário aqui que eu vejo arredando essa bet é o São Paulo fazendo um gol muito cedo ali, até os 15 minutos. Se não, vejo que bata com tranquilidade essa bet aí. No próximo jogo temos aqui Santos e Corinthians, já às 20 horas da noite, temos Santos e Corinthians. Dois times que estão sem padrão nenhum até agora na temporada, né? O Santos oscilando muito, o Corinthians também trocou de técnico, o Lucha assumiu lá. O Corinthians, por exemplo, era um time que tinha uma média muito baixa de escanteio jogando fora de casa, sempre saía para se defender fora de casa e em casa fazia um bom trabalho. Mas com o Lucha tem melhorado um pouco em relação aos escanteios, tá? Então, aqui dois times que não tem muito padrão em escanteios, tá? Não gosto de pegar muito algo pré-live aqui, tá, pessoal? Porque vejam que é um jogo muito equilibrado. Podem ver pelas cotações aqui que a linha justa é o handicap 0, né? Que é empate nula aposta. Para mim, nesse jogo aqui, quem vai fazer mais escanteios é o time que vai tomar o gol primeiro, ou vai tomar o gol no primeiro tempo. Por quê? Vai fazer um gol, vai se recuar e o outro time vai para cima e vai marcar vários escanteios. Então, aqui, pessoal, não gosto de trabalhar pré-live. Vejam que as linhas estão bem parecidas aqui, tá? Over 4,5 do Corinthians 1,70. O over 4,5 do Santos deve estar 1,60 por aí. Então, não gosto de pegar over nesse jogo. Também não pego nada de handicap aqui, nem para nenhum lado. Santos para ter mais escanteios 2,02. Dupla chance do Corinthians, ou seja, ter mais cantos no empate 1,75. Não gosto. Vou levar esse jogo pro live para ver se eu encontro alguma oportunidade no live aqui, certo? Próximo jogo temos Bahia e Palmeiras. Bahia, que é um time bem forte em escanteios dentro de casa, né? Média 5.4. Joga contra um super Palmeiras aí. Palmeiras que sempre vem muito bem, muito regular. Porém, Palmeiras fora de casa não é um time que é tão bom em escanteios, porque não ataca tanto. Diferentemente quando ele joga em casa. Um time muito forte em escanteios quando joga em casa. Ataca muito, possui uma média muito alta. Se não me engano, 7, 8 é a média deles. Então,
se a gente analisar os dois times aqui, o Bahia é um pouco mais forte em escanteios marcados em relação ao Palmeiras e os sofridos dos dois times são bem parecidos, né? Então, veja aqui um confronto equilibrado em relação aos cantos, tá? O Palmeiras é um pouco mais forte que o Bahia, possui um time mais forte. Então, até veja aqui o Palmeiras saindo vencendo esse jogo. É o cenário que eu criei para esse jogo aqui. Por quê? O Bahia, vocês podem ver aqui que é um time muito fraco. A zaga é muito fraca, tá? Toma gol em todos os jogos, olha só. Tomou 2 do Cruzeiro, tomou 1 do Santos, tomou 1 do Goiás, tomou 3 do Flamengo, tomou do Coritiba. Então, toma gol de todos os times. Então, o cenário que eu queria para esse jogo aqui é o Palmeiras sair vencendo esse jogo aqui, tá? Por mais que o Palmeiras seja um time que fora de casa não ataque tanto, eu vejo eles saindo ganhando esse jogo aqui, tá? De 10 jogos o Palmeiras sai ganhando pelo menos em 5. Então, o cenário que eu queria para esse jogo aqui é o Palmeiras sair vencendo, tá? Então, isso, se a gente pegar cantos a favor do Bahia é bom. Então, é isso que eu vou indicar para vocês aqui. A gente tem um handicap mais 1,5 pro lado do Bahia, ou seja, pode perder por um escanteio. O Palmeiras pode ter um escanteio a mais que a gente ainda tem green na nossa bet. Então, gosto muito desse Bahia, handicap mais 1,5. Por tudo que eu comentei, são dois times bem parelhos em escanteio, vocês viram ali nas médias e tudo mais. E acredito que o Palmeiras saia vencendo aqui esse jogo e o Bahia vá para cima do Palmeiras, porque está jogando em casa e tudo mais. Então, gosto desse handicap mais 1,5 para o Bahia e indico vocês pegarem também com uma unidade. Próximo jogo aqui temos Fluminense e Atlético Mineiro, o último jogo aí da nossa noite, né? Às 21h30 também. E vejam só, Fluminense com uma média muito alta de escanteios. Pessoal, o Fluminense ultimamente não vem tão bem como vinha sendo. E com isso a sua média de escanteios aumentou. Vejam só que estranho, né? A média de escanteios do Fluminense antes, quando ele estava muito bem, marcando, goleando todo mundo, a média era 4 e pouco. E agora ela subiu e foi para 7 e pouco. Por quê? Porque o time não está mais tão encaixado, não está conseguindo mais fazer o gol com facilidade, ou seja, ele está atacando mais sem fazer o gol e isso está se resultando em escanteios, tá? Então, o Fluminense aí tá melhor em relação aos escanteios que antigamente, mas não tá performando também o time, tá? Já o Atlético Mineiro vem com uma média aí de 4,33 cantos, trocou de técnico, Felipão é das antigas, vai ir para esse jogo para buscar o empate, tá? Isso eu não tenho dúvida, para arrancar bem, não vai querer perder, então vai para lá, vai fechar a casinha e vai buscar o empate. Conhecendo o Felipão, sou gremista, eu sei que ele vai fazer isso. Mas o Atlético Mineiro é um time de qualidade também, então não dá pra deixar de lado, tá? Vejam só que o Fluminense é muito forte no over cantos aqui, over 4,5, ou seja, fez 5 cantos dos 6 últimos jogos jogando em casa. Em todos os jogos, 100% ele fez 5 cantos, então fazer 5 cantos é muita coisa. Em 83% dos jogos ele fez 6, então muito, muito forte em relação aos escanteios do Fluminense. E o Atlético Mineiro possui uma média aí 4 e pouco, mas também vejam só que ele não cumpre tanto a relação dos escanteios, tá? Então, gosto do algo para lá do Fluminense aqui e é o que temos, né? Fluminense para ter mais escanteios a 1,91. Para mim, a odd justa aqui seria 1,60 para o Fluminense ter mais escanteios e tá a 1,91. Então, eu gosto. Veja aí o Fluminense atacando bastante o Galo fechadinho com o Felipão, o Fluminense atacando, fazendo escanteios. Como o time não está performando tão bem, acredito que não marca logo cedo. Se marcar, né? Se não se alastrar num jogo 0-0 nesse jogo aqui, o Fluminense vai atacando e vai fazendo os escanteios aí. Então gosto muito dessa bet aqui. Se o Fluminense não marcar cedo, bem alguém com tranquilidade desse Fluminense para ter mais escanteios ao 1,91 e eu indico para vocês com uma unidade também. Vamos aqui para mais um jogo, esse jogo aí da Série B, tá? Temos CRB versus Ituano. Então esse jogo também é às 7 da noite pela Série B. Série B é uma das ligas mais lucrativas que eu tenho. Gosto muito de trabalhar na Série B. Tem uns padrões muito claros na Série B. Normalmente os times que jogam fora de casa vão buscar o empate, então jogam fechadinhos. Então isso é muito bom para a gente criar padrões para trabalhar nos times, tá? CRB tem uma média de 5,17 a favor e olha só, a média contra bem baixa, 2,33. Já o Ituano possui média de 5 e pouco, tanto a favor como contra.
O Ituano tem uma particularidade desse time, é quando ele toma gol, mesmo fora de casa, ele marca muito escanteios, tá? O jogo tá 0-0, o Ituano tá ganhando, não marca escanteios. Agora, se o time que joga em casa marca gol, o Ituano vai para cima. Então, por isso que essa média é um pouco alta de escanteios aqui do Ituano, certo? E vejam só que a relação dos sofridos, né, do CRB é bem baixa, a porcentagem bem baixa. E os marcados que eu falei é somente quando o Ituano toma gol, por isso que é bem aleatório esse overcantos aqui do Ituano, tá? Os sofridos do Ituano também é bem alto e o CRB é um time normal em questão de marcados. Se a gente for ver os handicaps aqui, o CRB é muito mais forte em relação ao Ituano, tá? Então, o que eu vou indicar para vocês aqui, pessoal, overcantos para mim tá justo, tá? Eu vou indicar para vocês aqui pegarem ao vivo, se tiver a oportunidade do CRB ter mais escanteios no jogo acima de 1,70. Para mim tá um pouco baixo aqui, mas eu prefiro pegar um pouco mais alto. Vai que o Ituano marque o primeiro escanteio aí, faça o gol, principalmente nesse jogo aqui. O time que fizer o gol no primeiro tempo, buscar algo a favor do outro time, tá? Então, porque o Ituano, quando toma gol, faz bastante escanteios e o CRB é um time que sofre pouco. Então, dá para buscar alguma coisa ao vivo aqui, se tomar o Ituano abrir o primeiro escanteio do jogo, buscar aí o CRB para ter mais escanteios no jogo a 1,70. Beleza? Pessoal, esses foram os palpites de hoje, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, aqui embaixo tem o link do grupo Free, Mais Valor Investimentos. São 4 tipsters que mandam bet lá, então temos mais de 8 mil pessoas lá também. Então entre aí para acompanhar o nosso trabalho, beleza? Tamo junto e até a próxima!